Pai, eu te agradeço por esse momento, por esse privilégio, por essa honra de poder pregar o Evangelho. Meu Deus, de pregar o Evangelho do Senhor para o teu povo, para os teus filhos, para aqueles no qual Jesus morreu na cruz. Quero pedir que a graça, a revelação, a unção do Espírito Santo se manifestem, trazendo revelação, renovação de mente, e que possamos sair daqui edificados e abençoados. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Abra o livro de Colossenses, capítulo 2. Hoje nós vamos entrar no capítulo 2. Nós já encerramos o primeiro capítulo, a epístola aos Colossenses tem 4 capítulos. E a palavra é tão rica que hoje é o capítulo 8. Ou seja, durante 7 semanas nós pregamos o capítulo 1. E o capítulo 1 tem apenas 28 versículos e eu não consegui falar todos. Mas hoje nós queremos entrar no capítulo 2. Eu quero ler com os irmãos o capítulo 2, o versículo 1 em diante. Diz assim: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda me conhecem pessoalmente, não me conhecem pessoalmente. Lembrando que Paulo, ele nunca tinha ido a Colossos. Ele escreveu essa carta, ele estava preso. Versículo 2. Esforço-me para que sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor, alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Não vai dar, né? Do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E eu lhes digo, isso para que ninguém os engane com argumentos. Versículo 4, eu digo isso para que ninguém vos engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados e transbordando em gratidão. Tenham cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas, e que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Amém? Vamos parar por aí por enquanto. Só para a gente dar uma introdução. No capítulo, nessa série de mensagens, nós ministramos até agora, nós aprendemos no primeiro capítulo, no capítulo 1, nós aprendemos o porquê que essa carta foi escrita. E eu queria ressaltar 2 tópicos apenas. Essa carta ela foi escrita para orientar a igreja de Colossos, que estava florescendo em um ambiente hostil e cercada por ensinos errados, práticas contrárias à fé cristã e principalmente para combater o gnosticismo. Então, Colossos era uma cidade
fora do território de Israel ali, e ela estava crescendo, florescendo em um ambiente muito complexo, como eu disse lá nas primeiras mensagens. Havia ali uma idolatria, porque aquela cidade era uma cidade idólatra. Havia também o gnosticismo, que era uma filosofia misturada com religião. E havia também alguns judeus que moravam ali naquela cidade, uma comunidade judaica que queria impor o legalismo judaico. Então, o cristianismo, né, essa igreja de Colossos, ela floresce nesse ambiente e ela prospera. Nós lemos lá no capítulo 1 que essa igreja estava prosperando, eles eram firmes na fé, eles eram homens convictos. Apesar do ambiente ser muito complexo, aquela igreja, ela estava crescendo, se multiplicando e cumprindo o propósito de Deus. E também, que para mim é o principal, é que o capítulo 1, Paulo, ele mostra de fato quem é Jesus. Que Jesus Cristo é a expressão invisível de um Deus, é a expressão visível de um Deus invisível, que Ele é o próprio Deus. E nós gastamos aqui algum tempo falando sobre isso. Então ele aponta para Jesus, que nós aprendemos que a carta aos Colossenses é uma carta cristocêntrica em toda a sua essência. É o maior tratado cristológico do Novo Testamento, ou seja, ela o tempo todo ela aponta para Cristo. Por quê? Porque justamente tudo isso que estava ao redor da igreja, a idolatria, o gnosticismo e até o próprio legalismo judaico, queria desqualificar a pessoa de Cristo. Então Paulo, ele começa a carta dizendo, olha, Cristo é Deus, é o Senhor. Ele está acima de todas as coisas. Ele não é mais um Deus, ele não é mais um profeta, ele não é mais uma pessoa iluminada, não. Ele é o próprio Deus encarnado. Mas já no capítulo 2, o propósito aqui de Paulo é advertir a igreja a respeito dos falsos ensinos. Então nós lemos ali, só rapidamente, o versículo 4, ele diz, olha, eu lhes digo isso para que ninguém vos engane com argumentos que só parecem convincentes. E no versículo 8, ele vem também dizendo, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então, ele traz um alerta para a igreja agora no capítulo 2. E aí ele vai argumentar a respeito disso, dizendo, olha, tome cuidado para que vocês não sejam enganados com filosofias vãs, que parecem coisa bonita, lindo, mas isso não tem nada a ver com Cristo. Não se permitam ser escravizados. Lá no livro de Coríntios, segunda carta aos Coríntios, abre lá comigo, só para a gente fazer um paralelo, né? Porque Paulo também está combatendo isso também ali, a igreja de Corinto. Então abre comigo, você guarda aí o capítulo de Colossenses, mas abre comigo o capítulo 11 de 2 Coríntios. Paulo traz uma orientação ele fala assim no versículo 3, 11:3. Segunda carta aos Coríntios, 11:3. Quem abriu a Bíblia diz amém. Irmão, é importante você abrir a Bíblia, não fica muito confiante aqui no painel, tá? Que ali. Diz assim, ó. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção em Cristo.
Pois se alguém lhe vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês escolhem um espírito diferente do que escolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Então ele fala, eu temo que como Eva foi enganada, Eva estava dentro do jardim, Eva tinha relacionamento pessoal com Deus, e mesmo assim ela foi enganada. E Paulo está dizendo, olha, eu temo que vocês possam ser enganados como Eva foi enganada, com vãs sutilezas. Às vezes, irmãos, nós temos um senso de proporção errada, e às vezes por conta disso, nós não de forma sutil entramos em caminhos que não são de Deus, né? Por que eu estou dizendo isso? Você percebe, voltando ao capítulo 2, lá de Colossenses, ele fala que ninguém vos engane, com vãs sutilezas, com filosofias, né? Aquilo que tira você do propósito, tira você do caminho, que te afasta. E hoje você percebe que muitas vezes as pessoas são enganadas, e às vezes quando eu falo de senso de proporção, é porque às vezes a gente fica muito preocupado com o pecado cabeludo. E aí quando o pecado cabeludo é aqueles pecados que são pecados, e você sabe que é pecado, adultério, pornografia, sabe, coisas assim, matar, roubar, e aí você fala, bom, isso está muito distante da minha pessoa, então eu estou tranquilo. E aí a pessoa, ela não percebe, né, como eu aprendi muito cedo na vida, meu pastor na época falava assim, ninguém trupica numa pedra grande, você sempre trupica numa pedrinha pequena. Às vezes coisas pequenas podem te derrubar. Coisas pequenas. Eu fico pensando, hoje em dia, como a mídia social, ela tem o seu benefício, ela tem a coisa boa. Não estou aqui demonizando por inteiro. Mas sejamos sinceros, quanto tempo gastamos com isso? E nos justificando, dizendo que não pudemos ter tempo para orar, para ler Bíblia, ou para ler um bom livro, ou para ficar com as pessoas que nós amamos. Porque não tenho tempo. Às vezes até de vir para a igreja. Não tenho tempo. Eu fico pensando, porque eu sei que está uma onda disso, essa questão do tigrinho, joguinho do tigrinho, as pessoas achando que vai ganhar dinheiro. Com todo respeito aos irmãos, mas com todo respeito, mas quem faz isso é um grande imbecil. Só pode ser. Você acha que você vai ganhar de uma máquina, porque é programada para tirar dinheiro. Eu fico pensando, que tolice. Com todo respeito, que tolice. Entendeu? Achar que você vai ganhar dinheiro num negócio desse. É como ir num cassino de Las Vegas e achar que você vai sair de lá rico. Não existe isso. A banca sempre ganha. Então a pessoa, ela fica ali com essas utopias, e você percebe que ela fica ali, mas é engraçado que vai lá e coloca 50, coloca 100, coloca 300, mas na hora de dar uma oferta não aparece nada. Não tenho, não posso, não dá. Eu não posso ser dizimista porque eu não tenho dinheiro, porque eu estou com dívida. É engraçado. Você vê como uma coisa sutil. Fala que ninguém vos escravize. Quanta gente fica escravizada com esse tipo de coisa. Então ele dá um alerta. A igreja, o propósito do capítulo 2 é alertar a igreja, porque a igreja estava bem. Mas ela poderia passar por isso. Ela está sobre ataques. O tempo todo, constantemente. O diabo, ele quer desviar a nossa atenção o tempo todo. Por isso que a gente tem que vigiar o tempo todo. Vigiar o que eu assisto, o que eu leio, com quem eu me relaciono. Nós temos que estar alertas o tempo todo. Não podemos baixar guarda. Porque é quando eu baixo a guarda que eu sofro a consequência disso. E aí o que acontece? Paulo está denunciando. Porém,
Quando você quer denunciar algo errado, você não fica falando primeiro que está errado. Mais ou menos isso. Se eu quero denunciar que um prédio foi construído de forma errada, não adianta eu ficar falando o prédio está errado, o prédio está errado, o prédio está torto, o prédio está torto. Não! A melhor forma de eu denunciar é eu construir do lado um prédio certo, correto. Aí todo mundo vai perceber, aquele ali está errado. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então Paulo, ele começa a sua carta justamente isso. Antes de ele apontar o que está errado, ele aponta o que está certo, aquilo que é verdadeiro. Antes de falar do falso, fala do verdadeiro. Antes de falar do que está errado, fala do que está correto. Antes de falar o que é profano, fala do que é santo. Porque aí na comparação nós vamos descobrir, porque uma coisa é fato, as pessoas têm bom senso e são inteligentes. Então, o texto, e aí eu quero ler o versículo 4, 5, 6 ao 7. Vamos lá. Capítulo 2. Digo assim: eu lhes digo, para que ninguém os engane com argumentos que só lhe parecem convincentes. Porque, embora estejam fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. E me alegro em ver que estão vivendo em ordem, como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Então, Paulo aqui, ele fala que o que é os exemplos de uma igreja verdadeira. E o primeiro exemplo, uma igreja verdadeira, ela demonstra uma vida disciplinada. O versículo 5, olha que interessante. Ele diz assim: porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver que vocês estão vivendo em ordem, diga em ordem, e como está firme a fé que vocês têm em Cristo, diga firme a fé. Então, primeira coisa que nós precisamos aprender a respeito de uma igreja verdadeira, porque quando nós olhamos hoje, irmãos, é fato, eu tenho que pensar com a cabeça dos irmãos, porque eu também, apesar de estar aqui, eu estou aí, eu sou ovelha, eu sou crente, eu sou irmão. E quando você olha para o contexto todo, a gente fica confuso, sejamos sinceros. Inclusive com a própria igreja evangélica brasileira. É cada anomalia, é cada coisa que você fala assim. E aí, nós às vezes, alguns mais incautos, ou seja, alguns mais inocentes, acham que tudo é de Deus. Mas, a partir do momento que você amadurece, você começa a discernir, começa a falar, opa, peraí, isso aqui é, isso aqui não é. E como os bereanos, né, como o livro de Atos diz, eles eram os mais nobres, por quê? Porque tudo que Paulo pregava, eles olhavam para as Escrituras e via se era aquilo, ou seja, nós precisamos entender isso. Quando nós olhamos aí para fora, nós precisamos observar nas Escrituras o que é certo. As Escrituras nos dão essa base, essa condição de discernir, e nós precisamos ter essa capacidade, senão a gente pode ser enganado. Então, qual que é a característica da igreja verdadeira? Ela é uma igreja que demonstra uma vida disciplinada. Ou seja, Paulo manifesta a sua alegria e ele fala, eu estou feliz no versículo 5, porque eu verifiquei a boa ordem e a firmeza na fé da igreja. O autor Warren Wiersbe diz que essa palavra firmeza faz parte de um vocabulário militar.
E a palavra traduzida por ordem significa fileiras ordeiras de um exército. Então ele está dizendo, olha, eu fiquei feliz porque eu vi em vocês uma ordem, uma firmeza na fé, como se fosse um exército firme, enfileirado, preparado para a batalha, treinado para a batalha. Não é uma igreja desordeira, bagunçada. Não, mas todo mundo firme e ordeiro, no sentido de preparado, porque ao redor daquela igreja, vamos tentar chegar em Colossos e prestar atenção no ambiente hostil externo, com tanta filosofia, com tanta idolatria, com tantas pressões externas, aquela igreja precisava ser firme, com tanta influência externa, ela precisava ser firme na fé, como um exército resoluto que está firme diante de uma batalha. Então Paulo diz, eu fico feliz porque eu estou enxergando isso em vocês. Não é aquele tipo de soldado displicente que está com as armas jogadas no chão, com a retaguarda exposta. Não, eles estão firmes, resolutos. Preparados para receber um comando. Sabe aqueles exércitos que quando recebem o comando, todo mundo já vira para um lado, todo mundo já dá o mesmo passo, todo mundo vai para a mesma direção. Aquela igreja, ela é um exemplo para nós, porque ela tinha essa firmeza. Você tinha uma igreja de indivíduos, mas quando você olhava, não era uma ação individual, mas era sempre uma ação coletiva. Essa é a força da igreja. E para isso a igreja precisa ser disciplinada. E quando eu falo igreja, irmão, não estou falando de prédio, não. Estou falando da placa lá fora. Igreja somos nós, amém? Igreja somos nós. O mesmo escritor diz que a palavra firmeza significa baluarte sólido, pronto para receber o impacto do inimigo sem recuar. Era como se eles tivessem escudos na frente. Quando viesse ali a primeiro impacto, eles estavam firmes, eles não recuavam, eles não retrocediam, mas eles aguentavam as pressões. A igreja verdadeira, ela tem essa disciplina, ela é resoluta, ela é firme. Vem o vento, vem a chuva, ela está firme. Porque todos nós passamos por fases difíceis, irmãos. E às vezes você está passando por um momento e você fala assim, eu vou desistir, eu vou recuar. Não, é nessa hora que você tem que se posicionar e falar assim, eu estou firme no Senhor, Deus é comigo. Essa é a força da igreja. E essa igreja será testada em tempos de adversidade. A diferença é que, para nós, a adversidade é sempre um treinamento. Porque nós não estamos sozinhos nessa guerra. Há um general chamado Jesus Cristo. Há um Senhor que já venceu essa guerra. A palavra firmeza descreve um exército em posição de combate, colocando-se diante do inimigo com uma frente coesa, disposta a enfrentar o inimigo. Sabe, a igreja verdadeira, ela tem a disciplina de ficar firme, e não só ficar firme, mas estar pronto para a batalha. Não é alguém que foge, não é alguém que se esconde, mas é alguém que se dispõe para a luta. Eu gosto muito de filme de guerra, dessas coisas, eu sempre gostei desde garoto. E por que eu acho que eu gosto? Porque eu acho que eu me identifico. Esses dias, eu assisti o documentário do Romário, não sei se alguém assistiu. Muito legal, o documentário dele. Para mim, que eu vivi essa época, de Copa do Mundo 94, aquele período ali que foi o auge dele, então, diz respeito à minha infância. Muita coisa ali. Começo dos anos 90.
E há uma frase dele que ele fala um negócio muito interessante, que ele fala assim, olha, eu gosto de paz, mas eu funciono muito bem na guerra. É uma frase que ele fala isso, numa entrevista. Ele fala assim, eu gosto de paz, e eu funciono na guerra. E no decorrer do documentário, ele mostra e dá para perceber isso mesmo. Toda vez que a pressão vinha, é onde ele jogava melhor ainda. Né? Nós tivemos algumas decepções, eu não sou uma pessoa de assistir futebol, mas eu sei que tivemos algumas decepções aí em relação a isso. Agora, por quê? Porque você percebe justamente pessoas imaturas que não sabem lidar com a pressão. Que é justamente isso, é os caras pegavam e falavam assim, deixa comigo, eu resolvo. Existe uma expressão, eu não jogo, viu, há muitos anos, mas eu me lembro, há uma expressão no truco que diz, pé deu, pé come. Quem joga truco sabe disso. Ou seja, a responsabilidade é minha, deixa que eu resolva o assunto. Tem momentos na vida que a gente precisa ter esse comportamento, essa firmeza. Falar, bom, eu vou enfrentar, eu vou lutar. Essa é a expressão, essa é o sinal da igreja verdadeira. Como igreja local já passamos muitas adversidades, mas pela graça de Deus nós nunca recuamos. Enfrentamos. Eu me lembro, alguns anos atrás, a gente estava com uma dívida, irmão, gigante. Foi bem quando a gente estava no outro prédio, depois mudamos para cá. Sei que a gente estava com uma dívida. E eu me lembro que eu sentei com um financeiro. E eu me lembro da expressão que eu usei com o financeiro. Eu cheguei e falei, olha, nós vamos resolver isso. Aí o financeiro falou, pastor, tal. Eu falei, não. Eu falei, imagine. Eu falei para ele, imagine que nós estamos no mar e nós estamos vendo a tempestade. Normalmente, não sei se você sabe, eles dão a volta na tempestade. É possível. Então, em vez de enfrentar a tempestade, eles às vezes contornam a tempestade porque pode ser prejudicado. Mas nesse dia eu falei assim, olha, a gente vem tentando contornar essa tempestade já faz um tempo e está na hora da gente entrar nela. Eu falei, então a partir de hoje nós vamos entrar no meio dessa tempestade, nós vamos vencer essa tempestade. Deus vai nos ajudar. E ali, graças a Deus, nós conseguimos vencer, pagar, resolver, ficar sem dívida. Porque a igreja verdadeira, ela está firme, perseverante. Quem está entendendo, diga amém. Os cristãos devem avançar com disciplina e obediência, como fazem soldados num campo de batalha. Segundo, a igreja verdadeira, ela manifesta o firme compromisso com o senhorio de Cristo. Versículo 6, olha o que o versículo 6 diz. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Ele fala assim, você recebeu Jesus Cristo, o Senhor. A igreja verdadeira, ela tem um compromisso com o senhorio de Cristo. Ser cristão significa receber a Cristo como Senhor. Tanto que nós oramos, falamos, você quer receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas primeiro tem que ser Senhor. Porque se ele não for Senhor, ele não pode ser o seu Salvador. Tem muita gente que quer o Cristo Salvador, mas não quer submeter ao Cristo Senhor. A vida cristã começa com a submissão ao senhorio de Cristo. A conversão genuína e verdadeira. Eu sei que muita gente fala assim, como que eu sei que a pessoa se converteu? Porque ela está indo na igreja? Não. Porque ela foi lá num apelo lá na frente? Não. Mas um sinal claro de que alguém se converteu de verdade é que a conversão desemboca em obediência a Cristo.
Se ela se converteu de fato e Cristo fez algo no coração dela, esse algo que ele fez foi que essa pessoa se tornou, colocou Cristo como Senhor. Ela se submete ao seu senhorio. Para ela, aquilo que Jesus fala que é para fazer, ela faz. E aquilo que Jesus fala que não é para fazer, ela não faz. Porque Cristo é Senhor. Anteriormente eu não falei que nós somos como soldados? Agora, Cristo é o nosso comandante. Ele é o que nos dá a ordem. Por que muitos não vencem batalhas? Porque eles não estão envolvidos nisso. Porque eles querem ser soldados errantes, sozinhos, fazer do jeito que quer. E aí Cristo fala, vai para a direita. Ele fala, não quero, eu vou para a esquerda, eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim. O corpo é meu. Meu corpo, minhas regras. Minha cabeça, minhas regras. Não, nós precisamos entender que a conversão se evidencia pela submissão a Cristo. E guarda o que eu vou te dizer. Jesus não é salvador daqueles que ainda não se submetem a Ele como Senhor. Às vezes você pode estar se enganando. E eu estou aqui também para te alertar. Jesus não é salvador. Pastor, está dizendo que eu não sou salvo? Pode ser que sim. Pode ser que você esteja se enganando e vá para o inferno. Porque Ele não é salvador daqueles que não se submetem a Ele como Senhor. Você quer ver a sua vida do seu jeito, fazer as coisas do seu jeito, você não submete a nada a Cristo e vem falar que Jesus é seu salvador? Parece aquela moça lá que era da televisão, sei lá, Vanessa Urach. Ela se prostitui, mas ela fala, não, estou na graça, eu amo a Deus e Deus me ama, mas mesmo assim eu me prostituo. Eu vendo meu corpo, mas eu sei que Deus me ama. Cristo não é Senhor da vida dela. Ela acha que Ele é o Salvador, mas Ele não é Senhor, porque se Ele fosse Senhor, ela abandonava o que ela faz. Se Cristo é Senhor, eu abandono por causa de Cristo. Eu obedeço por causa de Cristo, porque Ele é meu Senhor. Ele falou, eu faço. Ele falou, eu obedeço. Ele falou para eu amar o meu próximo, mas eu odeio. Eu não consigo olhar para a cara do irmão. Eu não consigo ver a cara do irmão. Então você não está obedecendo a Jesus. Irmão, vou falar para os irmãos. Grande parte do que eu faço, eu não faço porque eu gosto ou porque eu quero. Eu faço porque Ele é meu Senhor e mandou eu fazer. Estou falando, é assim que funciona. Eu não faço porque às vezes eu gosto, não. Eu faço porque Ele mandou. E porque Ele mandou, eu faço. Ah, pastor, mas eu faço sem... Você faz sem gostar? Faço. E aonde está na Bíblia que eu tenho que gostar de tudo que eu faço? Você faz só o que gosta? Ah, eu faço. Então, você é imaturo. Porque é imaturo que faz só o que gosta. Criança só faz o que gosta. Adulto faz o que é necessário. Adulto faz o que é necessário. Eu gosto de lavar louça? Não, mas é necessário. Entendeu? Eu gosto de limpar a casa? Não, mas é necessário. Eu gosto de pagar a conta? Não, mas é necessário. Né? Tem dia que eu não queria nem estar aqui, mas eu faço, porque eu sou obediente, eu tenho que estar. Deus me chamou para pregar, eu vou pregar. Entendeu? Ah, eu vou para a cela. Eu vou porque Jesus mandou eu ir, eu vou. Tem semana que eu não queria ir, mas eu vou. Eu vou por quê? Porque eu sou obediente. Porque também esse sentimento passa. Outra semana eu estou feliz. Quem recebe, diga amém. Jesus é apresentado como Salvador 22 vezes no Novo Testamento. E Isso. E guarda essa informação que é boa. Jesus é apresentado como Salvador 22 vezes e como Senhor 650. Qual é a ênfase?
Salvador ou Senhor? Jesus Cristo é seu Senhor. A grande ênfase do Novo Testamento está no senhorio de Cristo. E a igreja verdadeira não é aquela que tem apenas a figura de Cristo, mas tem Cristo como Senhor. Terceiro, a igreja verdadeira dispõe em seguir os passos de Jesus. O versículo 6 diz exatamente isso. Vamos continuar no versículo 6. Ele diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver ou a andar nele. Ser cristão é andar nos passos de Jesus, é andar como ele andou. É fazer o que ele faz, é ser um imitador de Cristo. Por isso eu sou chamado cristão. Porque eu sou parecido com ele, eu sou um pequeno Cristo. Um falso cristão pode enganar até por algum tempo. Nós vimos na Bíblia, Demas, lá no começo, lá do capítulo 1, Paulo diz, ele andava com Paulo, mas ele abandonou Paulo. Abandonou a fé. Judas traiu o mestre. Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo. Porque na verdade nós temos uma questão aqui. A questão é aparência versus realidade. E nós vivemos numa época, por que você já parou para pensar? Por que a gente tem tanta gente decaindo na fé? Parou para pensar? Já parou para pensar como nós temos os escândalos aumentaram muito? Muitos escândalos. Quando eu falo de escândalo, eu estou falando de gente que estava servindo a Deus e que aí do nada apronta. Aí ela assume a sua homossexualidade, ela trai o marido, trai a esposa, roubou dinheiro da igreja, sei lá, vira a cabeça. Gente que às vezes pregava, cantava, tocava, liderava, estava lá sentado no banco de igreja há anos, e aí daqui a pouco você vai ver, virou a cabeça. Sabe por quê? A grande realidade é que ela não tinha realidade nenhuma de Cristo na vida dela. Ela só tinha aparência. E nós vivemos em uma geração em que valoriza muito a aparência. Por isso que as mídias sociais, eu não sou contra a mídia social, mas a mídia social deixou isso muito claro. As pessoas hoje, elas valorizam muito a performance, a aparência. Elas estão preocupadas mais com a aparência, com a estética, com a performance, do que com a realidade. Eu percebo isso no dia a dia de muita gente. A maneira que as pessoas seguem outros, elas seguem, não é porque a pessoa tem um conteúdo, mas é porque ela tem aparência. Conteúdo zero. Mas porque tem aparência, porque tem performance. Por que cresceu muito essa questão? É só um exemplo, tá? Não sou contra, não. Minha opinião não importa nisso aqui. Mas essa pessoa, por exemplo, vai ter filho. É chá de revelação. Aí faz é avião passando. Esses dias eu vi uma cachoeira que mudava de cor. Aí depois tem o chá de bebê. Já gasto. Aí é outra. Aí tem o nascimento da criança, aí é outra coisa. Aí você não tem que esperar mais um ano para fazer festa. Aí é mensal, é mês a mês. Já parou? Por que esse fenômeno existe agora? E por que isso não existia 15, 20 anos atrás? Porque isso dá like, isso dá aparência, isso é performance.
Entendeu? Então, há muita gente vivendo um cristianismo de aparência. Ele tem cara, ele tem jeito, ele tem até cheiro, mas não é na sua essência. Jesus mesmo diz isso lá em Mateus 7. Ele falou, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas muitos irão naquele dia e dizem, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome. Ele falou, aparta de mim que eu não vos conheço. Por quê? Jesus não valoriza a aparência, performance. Jesus não valoriza isso. Quem valoriza é o mundo. Quem valoriza é lá, mas o Senhor não valoriza nada disso. Não é a oração. Nossa, aquele irmão ora, hein, que é bonito, hein? Fico até intimidado. Irmão, e às vezes aquele que ora muito está em pecado, aprontando, e você fica com medo de fazer a sua oraçãozinha, porque você acha que a sua oraçãozinha é uma oraçãozinha. Você não entendeu que Jesus não está preocupado com isso. Eu tenho consciência o quanto eu sou ruim. Mas às vezes aqui, eu canto. Mas não canto porque eu quero cantar, eu canto porque eu estou aqui. Aí sempre tem alguém que fala assim, haha, pastor canta mal. Eu canto mal, não estou nem aí, porque eu sei que Deus não está nem aí para mim. Será que Deus está preocupado se eu canto bonito ou não? Tem miríades de anjos fazendo um negócio lá. Você acha que eu quero me atrever a agradar o Senhor com o meu canto? Eu quero agradar Ele com o meu coração. Eu quero que Ele olhe para o meu coração. Eu não estou preocupado se a minha voz está afinada ou não. É lógico que nós fazemos um negócio aqui. Os irmãos cantam muito bem. Foram capacitados e Deus deu graça para isso. Mas eu estou dizendo que mesmo que um dia aqui, um outro desafinar, tem uns irmãos que ficam, louvor é ruim. É ruim o quê, irmão? Para com isso. Será que ele está preocupado com performance aqui em cima? Ninguém sobe, eu falo isso para a minha equipe. Eu não quero que vocês subam lá para fazer performance. Eu falo, não importa. Pai, se errar, amém. Nós somos uma família, e como família a gente erra no nosso meio e está tudo bem. A gente não está aqui buscando perfeição, a gente não está aqui querendo performance, nós queremos realidade. E realidade é outra coisa, é a realidade do dia a dia. Por isso que a gente é tão, às vezes, também assim. Quem me conhece... Quem está do meu lado, às vezes você não me conhece muito, mas esse Ricardo está aí, é provavelmente o Ricardo que vai estar perto de você. Quem me conhece e anda comigo sabe disso. Às vezes tem irmão que fala assim, pastor, você é direto na mensagem, é assim que eu sou também. Minha esposa às vezes briga comigo, eu, tadinha dela, dá até dó. E eu tento melhorar, eu falo para ela, eu melhoro. Ela falou, às vezes você é direto. E às vezes eu tenho que administrar isso com ela. Né? Falo, meu Deus do céu, eu não sou o pastor, eu sou o marido aqui. Aí eu brinquei um dia desse com ela, falei assim, olha, vamos combinar o seguinte, a gente vai estar conversando e aí eu vou ter que ligar o modo, falei assim, como pastor às vezes eu tenho uma opinião, mas como marido eu tenho outra. Você entende? Você tem que mudar. Parece, minha vida não é fácil, o pastor Odimar sabe disso, que a dele também é. Então, às vezes, como pastor, eu tenho que ser extremamente justo. Mas como marido, eu não preciso ser justo, eu só tenho que, às vezes, apoiar. Falar, é verdade. Quem é casado sabe disso, não é verdade? Né? Não é desse jeito? Como marido, você não está ali para omitir opinião. Você está ali só para falar, é isso mesmo. Não acredito que fez isso com você. Só isso, aí eu tenho que ficar mudando. Peraí, aqui eu... Aí eu pergunto para ela, você quer quem omita a opinião? O pastor Ricardo ou o seu marido? Eu quero meu marido. Então tá bom, te apoio em tudo. Aí ela fala, e se fosse o pastor Ricardo? Aí eu ia pontuar algumas coisas aqui.
assim. É difícil. O cristão verdadeiro é aquele que anda em novidade de vida, vive no Espírito, segue os passos de Jesus e anda como Jesus andou. Amém? Eu amo Jesus porque Jesus não tinha nenhuma, sabe, faz aparência, faz voz, caras e bocas. Foge desse tipo de gente. Foge. Eu olho para algumas pessoas, né, assim, no dia a dia, eu falo, meu Deus do céu. Às vezes eu vejo. E isso serve para todos os aspectos. Quarto, eu preciso correr aqui. Em quarto lugar, uma igreja verdadeira evidencia uma inabalável firmeza em Cristo. Versículo 7, vamos lá ler rapidinho. Eu vou ler nessa tradução. Vocês conseguem acessar a tradução Revista e Corrigida? RC. Hã? Ah, só tem NVI, verdade. Então tá bom. Eu estou na NVI aqui também. Diz assim o versículo 7. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Olha aqui para mim. Então Paulo fala, toma cuidado. Paulo diz, olha, eu estou feliz porque eu estou vendo a firme fé de vocês. Vocês são como um exército inabalável. Está falando para a gente andar como Jesus andou. Para viver na realidade de Cristo e não somente de aparência. Mas agora ele diz que a igreja verdadeira, ela tem uma inabalável firmeza em Cristo. Ele usa aqui algumas metáforas para evidenciar a estabilidade espiritual e a nossa firmeza inabalável em Cristo. Então a primeira coisa, ele usa um termo da agricultura. Quando você olha aqui para o texto, ele fala enraizados. Já te remete a uma árvore que está ali, enraizada num solo profundo, para buscar firmeza, sustentação. Essa estabilidade dessa árvore frondosa, cujas raízes estão plantadas em Cristo, longe de ser como palha que o vento dispersa, né, como uma semente que os ventos de uma doutrina errada conduz para fora, não, mas uma árvore. E a Bíblia, por várias vezes, também nos faz esse paralelo. Salmo capítulo 1, nós seremos como árvores plantadas junto ao ribeiro de água. Então nós andamos como Jesus andou, andamos na realidade de Cristo, vivendo como Cristo, para que a gente seja enraizado, firme, como uma árvore enraizada profundamente para extrair o seu sustento do solo, e da mesma forma o cristão deve se enraizar em Cristo, que é a fonte de vida. Quando nós estamos aqui, irmãos, nesse processo de escavar a palavra, e alguém pode falar assim, né? Ah, mas é muito tempo estudando a mesma coisa. Há um tempo atrás eu fiz uma série de mensagens aqui, e eu vi que tinha um casal que visitou uma vez, duas. Na terceira, eles me abordaram no final, ele falou, pastor, você sempre prega assim? Eu falei, prego assim, em sequência, ensinando? Eu falei, normalmente sim. Por quê, irmão? Ah, mas não tem uma pregação meio que mais assim? Era isso que eles queriam. Eu falei, irmão, esse é o meu jeito, né? Se eu quiser ser outro jeito, não vai dar muito certo, né? Eu respeito, não estou dizendo que é errado, eu estou dizendo o seguinte, que o nosso propósito aqui é cavocar a palavra como uma raiz que vai entrando no solo até buscar ali a fonte de água. E nós estamos aqui cavocando a palavra até que a gente busque ali a fonte que é Jesus.
Russell Shedd lança uma luz a respeito disso. Ele diz assim, que essa palavra enraizado indica uma experiência no passado que não mudará. Está enraizado. Já ouviu essa expressão? Está enraizado nele. Não muda, está lá. Está na essência, está na natureza, né? É uma árvore, uma vez enraizada, só fica mais firme à medida que o tempo passa, ela cresce. Seu tronco fica forte, suas raízes ficam mais fortes. Por quê? Porque está enraizado nela, e é assim Cristo. Cada dia mais nós estamos enraizados em Cristo, cada dia mais nós crescemos no Senhor. Essa é a característica de uma igreja verdadeira. Não estou dizendo que a gente não passe dificuldade, não estou dizendo que a gente não passe lutas, mas cada dia mais nós estamos firmes no Senhor. Uma outra figura que ele usa é enraizados. Vamos lá para o texto. E edificados nele. Agora ele usa uma figura da arquitetura. A expressão edificados revela que somos como um edifício cujo fundamento é Jesus. Edificados é um edifício que foi edificado, construído sobre uma base sólida. Somos uma casa edificada sobre a rocha que é Jesus. A chuva pode cair do telhado, os ventos podem fuzilar as paredes, os rios podem solapar os alicerces, mas essa casa não entrará em colapso, porque o seu fundamento é inabalável. Irmão, eu não sou inabalável, eu e você não somos inabaláveis, mas a rocha em que nós estamos edificados, ela é. Eu viro para a direita, eu torto para a esquerda, torto para frente, o vento sopra, mas o que está firme é onde eu estou colocando os meus pés, que é Jesus. É Jesus. Nós estamos edificados sobre Cristo. Ele é a pedra sobre a qual a igreja está edificada, o fundamento da igreja, a pedra da esquina sobre o qual o edifício da igreja se apoia. Ele é o nosso sustentador. E o texto continua dizendo, versículo 7, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados. Agora ele usa uma expressão da pedagogia. Em algumas traduções está instruído. Esse verbo instruído sugere que a vida cristã é como uma escola. E essa escola, ela nos ensina por meio dos processos de aprendizado. Por meio dos processos. Eu sou como uma árvore plantada e a raiz ali é Cristo. Eu sou como um prédio que eu fui edificado sobre a rocha. E eu estou sendo instruído no Senhor. Eu estou sendo ensinado como um professor. Eu me lembro, isso já tem muitos anos, quando eu comecei a aprender a escrever. Eu me lembro aquela coisa do professor colocar o C, o pontinho, e aí você tinha que vir. E eu me lembro da minha professora pegando nas minhas mãos, e ela acompanhava ali o lápis e me ensinava ali a fazer o C, e de novo o C. Eu lembro a mão da minha professora segurando e me auxiliando, me instruindo ali. Uma igreja verdadeira é uma igreja que é instruída pelo Senhor. É o Senhor que nos conduz. Irmãos, não sou eu que faço, mas é o Senhor que pega na minha mão e faz por meio de mim. Por isso nós somos capacitados nele. Quem crê, diga amém. Nós estamos radicados, edificados em Cristo e somos confirmados e instruídos pela palavra de Cristo. E para encerrar, em quinto lugar, uma igreja verdadeira manifesta a gratidão a Deus. O término do versículo 7 diz justamente isso. Transbordando em gratidão, crescendo em ações de graça.
Crescendo em ação de graças, isso dá a ideia de um rio, que quando nós cremos em Cristo é como uma fonte aberta que vai jorrando por meio de nós, e depois transforma em algo abundante. O cristão é alguém que se enche não de murmuração, não de reclamação e lamentos, mas ele cresce cada dia em ações de graça. É interessante que percebe que o nível de maturidade do cristão é medido pelo nível da capacidade de ser grato. Eu sou parecido com Jesus, eu estou enraizado em Cristo, eu estou edificado em Cristo, eu estou sendo ensinado em Cristo. Mas o que vai evidenciar tudo isso, eu vou dizer assim, como se fosse um fruto, é a minha capacidade de manifestar gratidão, de agradecer. Eu vou crescendo em ações de graça. Uma igreja verdadeira é uma igreja grata. Lembra? Quem é a igreja? Somos nós. Dá uma cutucada aí, fala, você é a igreja. Porque às vezes a gente acha que a igreja é a instituição. Não. A instituição é o CNPJ, é importante. Mas de fato, Jesus não morreu pela instituição. Jesus não morreu pelo CNPJ, ele morreu pelo CPF. Amém? É o CPF, é aqui, somos os indivíduos aqui, somos nós. E nós precisamos aprender a crescer em ações de graça, a sermos gratos a Deus. A banda pode subir, por favor. Você só pode, e Paulo está dizendo isso. Por isso que ele começa o capítulo 2 falando isso. Semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre o que está errado, mas você só sabe que é mentira quando você conhece a verdade. E por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Cristo é a verdade de Deus para o mundo. Nós vivemos numa guerra de narrativas, de pseudo-verdades. A minha verdade não é a sua verdade, é o relativismo. A igreja ela está sendo bombardeada por esse tipo. Nós não somos diferentes da igreja de Colossos, irmãos. Esse mundo lá fora é hostil ao evangelho. O pastor Edmar pregou isso semana passada. Esse mundo é hostil. Eu sei que muitos irmãos passam dificuldade só pelo fato de ser crente. Lá no trabalho, às vezes na escola, uma certa perseguição velada. Porque esse mundo, ele é hostil. Os ensinos, as filosofias, porque tudo que Paulo passou naquela época, nós estamos passando, só mudou um pouco a cara, mas a essência é a mesma. Nós não usamos hoje gnosticismo, não se fala muito, mas ele está lá. Se quem quer saber, assiste a primeira mensagem que eu expliquei isso de forma mais detalhada. Está lá, está aí. O evangelho tem sofrido essas pressões. Inclusive a própria igreja, às vezes eu olho e eu falo, peraí, isso não é igreja. E tem muita gente sendo enganada, então o que nós estamos fazendo? Como Paulo fez. Eu vou edificar algo que é certo. Eu não vou dizer para você, lá errado, lá errado, lá errado, não. Estou dizendo, aqui nós estamos na palavra, aqui, olha, esse edifício aqui, ó, ele está correto as medidas, tudo certinho. Na hora que você olha, você fala assim, agora eu estou entendendo. Porque uma igreja verdadeira tem a ver com a mensagem que é pregada.
o tipo de crente que se forma, quais são seus valores, ou aquilo que ela valoriza. Nós não estamos aqui para fazer ou dar algum espetáculo, para fazer uma performance quase que hollywoodiana. Nós queremos ser uma igreja de Cristo, que glorifica ao Senhor. Uma igreja que também tem falhas, tem dificuldades, tem limitações. Uma igreja que acerta, mas também que erra. Uma igreja que ama, que acolhe, mas que também de vez em quando puxa a orelha. Como a própria Bíblia diz, olha, exortai uns aos outros. Fala, irmão, não vai por esse caminho não, que não é bom. Estou te protegendo. Estou te guardando. Nós queremos ser uma igreja que glorifica o nome de Jesus. Eu quero fazer parte dessa igreja. Fique de pé em nome de Jesus. Quero que nós oremos por isso. Feche seus olhos. Eu quero que você ore e fale, Deus,